Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que sempre apresenta para você que está aí do outro lado do fone de ouvido uma voz relevante do mercado financeiro. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos caminhar juntos pela próxima hora. Para você que nos assiste, que está chegando agora, aqui, direto, no canal oficial do TC no YouTube, por gentileza, se inscreva no nosso canal e deixa aí o seu like, dê o joinha nessa transmissão. Para você que nos ouve agora, por qualquer que seja o seu agregador de podcast favorito, faz o seguinte, classifica a gente aí com 5 estrelas, pega esse link e manda no seu grupo de WhatsApp, porque eu tenho certeza que essa conversa vai fazer diferença para você, para o seu irmão, para os seus amigos, para sua família. Hoje promete e promete muito, o episódio dessa vez começa assim. Conjunto de bens, direito e obrigações economicamente apreciáveis, pertences de uma pessoa ou empresa, herança familiar. Essas são algumas definições apresentadas para o termo patrimônio. Uma palavra que rende horas de conversa, que precisa de anos para ser construída. Um termo que vai ser o nosso guia nesta edição do Mover Voices. E para tratar sobre esse assunto, eu recebo hoje Luiz Fernando Marcondes, o Fefo, diretor do Multifamily Office do TC. Fefo, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Vini, essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante na vida de todo mundo. Né? Eu acho que é algo que todo mundo quer, que todo mundo batalha para construir, mas ontem, para quem não sabe, a gente está gravando esse episódio numa terça-feira, ontem era 6h30, 7 horas da noite, o Fefo me deu uma aula. Então, quem acompanha sempre o podcast, Fefo, sabe que não está habituado a me ver com caderno e caneta, não. Mas eu tô aqui porque eu fiz várias anotações que eu quero dividir com a nossa audiência. Porque eu acho que todo mundo tem esse sonho, né? De construir um patrimônio, de chegar em um momento da vida, olhar e ter um conforto para seguir em frente. Agora, não é todo mundo, e você me ensinou isso, poxa, às vezes você acha que você está indo pelo melhor caminho e na verdade não tá. Na definição de patrimônio que eu li aqui, eu peguei várias. Teve uma que me chamou muito a atenção, porque ela traz a palavra obrigação, né? Patrimônio, direito e obrigações economicamente apreciáveis. Quando eu li obrigações, falei, poxa, trabalhei minha vida inteira, tentei guardar algum tipo de dinheiro e esse patrimônio ainda me obriga a alguma coisa? Qual o sentido disso, Fefo? Vamos lá, Vini. Patrimônio, assim que nem você falou, é uma coisa muito difícil da gente acumular. Né? E eu não gosto da palavra nem acúmulo de patrimônio, porque parece que é sempre só aumento. Né? Eu gosto do termo construir patrimônio. E construir patrimônio não se constrói da noite para o dia. Construir patrimônio você constrói o resto da vida. Porque até a fase que você tem de consumo, que a gente vai dizer lá na frente, ela está prevista quando você construiu ele. Quando você construiu, você já previu que você vai ter que começar a consumir ele daqui a um tempo. E todo patrimônio que você falou tem uma obrigação por trás. Sim, porque o patrimônio não trabalha sozinho. A gente faz parte do nosso patrimônio, tem coisas dentro do patrimônio que a gente tem que fazer. Nós temos que trabalhar pelo patrimônio. Muitas coisas. Tem muita responsabilidade nossa dentro do que é um conceito de patrimônio. Né? Não é só investimento, não é só uma casa, não é só uma empresa. Patrimônio é muito mais do que isso. E na conversa de ontem, você me deixou isso claro, né? Quando você me perguntou o que era patrimônio, você escreveu a palavra numa lousa, então imagina você que está aí do outro lado do fone de ouvido, e aí você puxou como se fosse 4 setas, falou assim, olha, patrimônio, ele vem desses 4 fatores aqui. Então vamos falar do primeiro deles, que era o fator financeiro. Então, patrimônio, eu gosto de dividir, tem várias divisões, tem várias, isso é literatura, cada um mostra de um jeito. Eu gosto de mostrar de uma maneira que a pessoa consegue entender, porque assim, o problema é muitas vezes é que nem contador, quando o contador vem falar com você, eu não entendo nada, né? A gente tem que falar uma linguagem que as pessoas consigam identificar. Eu gosto de dividir patrimônio em 4 partes, a primeira é financeiro, ou seja, dinheiro. Grana, estou falando de grana aqui. Grana, dinheiro, cifrão, né? Líquido, né? Que a gente chama de patrimônio líquido. E dentro do patrimônio líquido todo mundo vai falar, poxa, é formado por investimento.
Sim, uma parte do patrimônio líquido ali é investimento. Mas tem uma outra parte que é dinheiro, que a gente chama de política de gastos, né? Que a gente não considera como parte do patrimônio. Dentro do patrimônio financeiro a gente tem investimentos, política de gastos. Política de gastos é despesas e receitas recorrentes, mais o meu fluxo de caixa daqui para frente. Né? E isso compõe uma parte do nosso patrimônio financeiro líquido, digamos assim. Então quer dizer, não é só o dinheiro que eu vou separar para investir, mas é também o dinheiro que eu gasto. São as minhas que você contas. Ganha. E que eu ganho. Sim, e todo o fluxo previsto para frente. O coração, eu gosto de falar que o coração do patrimônio é a política de gastos. Por quê? Porque tudo se comunica ali. Toda a parte líquida, que vamos chamar como sangue, né, passa pelo política de gastos. Então, eu recebi dinheiro, entrou na política de gastos. Eu comprei alguma coisa, saiu da política de gastos. Eu tenho um padrão de vida. O que é padrão de vida? Padrão de vida é a soma de todas as despesas recorrentes que eu tenho. Isso eu queria falar, Fefo, porque assim, para quem está trabalhando, acho que fica claro essa ideia, né? Então eu tenho as minhas contas do mês, eu tenho algumas contas que são recorrentes, e beleza, eu recebo todos os meses salários, e o que todo mundo quer, acho que todo mundo se esforça para isso, é que o salário dê para pagar essas contas recorrentes, e que ainda se sobrar alguma coisa, eu vou colocar nessa caixinha de investimentos que você comentou aqui. Agora, só vamos projetar o futuro. Em um momento em que eu paro de trabalhar, sei lá, me aposento, qualquer coisa nesse sentido. Ainda que eu tenha os meus investimentos, eu vou ter os meus gastos recorrentes. Eu criei um padrão de vida ao longo da minha trajetória profissional, qualquer pessoa é assim. Só que não entra mais nada, né? Então, Vini, isso é muito interessante, porque assim, a gente gosta de fazer conta linear, não exponencial. Né? Então, primeiro a gente faz uma conta de vezes. Né? Eu ganho tanto, gasto tanto, vezes tantos anos, é isso que eu vou guardar. Já está errado. Ah, já está errado? Já está errado. Então já estou me ferrando. Porque assim, e é outra coisa muito importante dentro dessa parte, dessa célula do patrimônio que a gente chama de financeiro, que é política de gastos, que é uma coisa que eu conheço há muito tempo e é o que mais consome patrimônio. Todo mundo fala, o que consome patrimônio? Pô, gastar mais do que ganha. Não, tem uma coisa que consome patrimônio muito mais rápido e imperceptível no curto prazo. Você só vai descobrir no longo prazo. Que eu gosto de chamar de inflação pessoal. Ou seja, o efeito da inflação pessoal que é detectada. O que é inflação pessoal? Inflação pessoal é o seguinte. Quanto que eu gasto? Quanto que eu gastei esse ano para comprar os mesmos bens e serviços que eu comprava no ano passado? Um dividido pelo outro é o quanto que variou a minha inflação. Aí tem uma coisa legal, Fê, porque você está me fazendo pensar o seguinte. A gente sempre diz assim, quer dizer, ouço muitos especialistas falarem, né? Que a gente precisa manter o poder de compra. Então, vamos lá, o IPCA é 10. Então, o meu rendimento, ele tem que estar alguma coisa acima de 10, porque aí eu mantenho o meu poder de compra. O meu dinheiro está rendendo mais do que a inflação. O que você está me dizendo é o seguinte, vê se eu entendi bem. Tudo bem que o IPCA foi 10, mas se a minha inflação pessoal, se os produtos que eu consumo, se eles aumentaram o valor deles de um ano para o outro em 20%, se o meu rendimento rendeu 12%, ok, eu ganhei da inflação, eu ganhei do IPCA. Mas da minha inflação pessoal, eu estou perdendo 8%. É por aí? É por aí e é muito mais do que só isso. Isso a gente está olhando uma parte do patrimônio. Você está vendo seus investimentos, se está preservando o poder de compra ou não. Assim, eu tenho, no meu trabalho, eu gosto de ticar, eu tenho um checklist que eu faço todo mês dos clientes que a gente está analisando. O primeiro deles é, está protegendo o poder de compra? Então, assim, o que está protegendo o poder de compra? O que é proteger o poder de compra? É conseguir comprar os mesmos bens e serviços. Né? Ou seja, se eu rendi, que no seu caso que você falou, ganhei 12%. Ganhei do IPCA, que no meu exemplo foi 10%. Isso. Aí tem um grande problema, porque primeiro 12% é bruto. Então você não ganhou 12%. Você ainda vai pagar imposto sobre isso. Ah, isso é verdade, hein? Então se você ganhou lá próximo de 9,80, vamos simplificar, ganhou 10. Empatei com o IPCA. Empatou com o IPCA. O problema é que a hora que você vai ver, as suas despesas recorrentes, mantendo o mesmo padrão de vida,
subiram 15%. Perdi 5%. Você perdeu 5%. 5% em um ano, você não sentiu grande coisa. Concorda comigo? 5%, eu não sentiu tanta coisa. E em 10 anos? Aí é 50, né? Mais de 50, que é juro composto. Então, no final de 10 anos, o seu patrimônio vai comprar muito menos da metade do que ele comprava antes. Ou seja, você perdeu mais de 50% do seu patrimônio sem sentir. Ô Fê, foi isso que acontece, por exemplo, com um jogador de futebol? Que a gente vê alguns jogadores milionários que falam assim, depois que parou de jogar bola, quebrou. Você fala, como que a pessoa consegue quebrar se ganhou a vida inteira 500, 600 mil reais por mês? Isso acontece com todo mundo. Principalmente com quem acha que ganhou muito dinheiro. Né? Tem casos de clientes que eu pego que acumularam, que têm patrimônio, ou seja, ganham muito mais do que gastam. Ou seja, eles vão acumular no tempo uma quantia muito grande de dinheiro. O problema é que essa quantia ela vai ser remunerada a uma taxa, as despesas vão ser remuneradas a outra taxa. Então a minha inflação pessoal sobe 10%, o meu patrimônio, não só os meus investimentos, sobem 8%. Então eu vou perder 2% ao ano. Então vai chegar daqui a 10 anos eu vou ter muito menos do que eu imaginei. E para eu manter o meu mesmo poder de compra, eu vou precisar de muito mais dinheiro. Então a conta linear que você fez ali na hora, cara, vai acabar muito mais rápido o seu dinheiro. Então tem casos assim de pessoas que acumulam 50 milhões de reais que em 10 anos estão quebradas. Ô Fefo, mas aí você tá me deixando preocupado, porque significa assim que eu vou ter que trabalhar a vida inteira, e não que eu não queira, né? Sou muito feliz fazendo o que eu faço, mas o caminho é assim, não pode parar de entrar dinheiro de algum lado, né? Pensando no fluxo de caixa, ou, não, existe um caminho, porque a gente só falou de uma perna, né? Você disse que são 4. Existe um caminho para que a gente faça o seu patrimônio, que a gente está conversando de uma única perna, a gente vai passar pelas outras 3, trabalhar para você, de modo que você consiga, mesmo sem receber um salário no fim do mês, manter o seu padrão de vida ao longo da sua existência. Dá para fazer isso. Sim, mas aí a gente entra naquela primeira questão que você falou, da sua obrigação. Aí tem obrigação. Você tem a obrigação de trabalhar por ele antes. Então, construir patrimônio não é fácil. E construir patrimônio a gente está acostumado no curto prazo, né? Não se constrói patrimônio no curto prazo. Para construir patrimônio você tem que ter trabalho, você tem que projetar. Eu gosto de usar o exemplo, eu vou cruzar o Atlântico de barco. Para conseguir cruzar o Atlântico e chegar lá do outro lado, poxa, são meses de estudo antes de entrar no barco. São meses de planejamento, você vê previsão do tempo, quanto que você vai gastar de água, de comida e assim por diante, várias coisas, né? Faz projeções. Faz projeções, exatamente. Só que na hora que você entra no barco, tudo já mudou. As previsões são previsões. Então, assim, você tem que estar muito bem planejado. Por quê? Porque no começo do caminho já vai mudar aquele planejamento. Então, você tem que replanejar. Então, construir patrimônio não é simplesmente fazer um planejamento e seguir. É sempre voltar, checar aquele planejamento que você está fazendo, replanejar, ver o que deu de errado, arrumar, né? E, assim, poxa, eu quero trabalhar até os meus 55 anos, até meus 60 anos e parar. Aí eu vou com uma grande pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? Todo mundo quer alguma coisa e acha que consegue, acha que aguenta. Aí, como você falou, eu quero trabalhar até os meus 60 anos e parar de trabalhar. O problema é, você pode? Né? Então a grande pergunta que a gente tem que fazer é, o que a gente precisa fazer e o que eu posso fazer para aquilo acontecer? Não é o que eu Não é o que você quer. Querer não é poder. Ó, a gente vai falar mais disso, do que eu quero e o que eu posso, porque eu acho que aí pega o calo de muita gente, né? De todo mundo que está aqui acompanhando, eu inclusive aprendendo juntos com o Fefo, que nos dá a honra da sua presença aqui hoje no nosso Mover Voices. Agora, ainda sobre o financeiro, que é a primeira perna, né, de patrimônio, de construção de patrimônio que a gente está falando aqui, só para falar um pouquinho mais sobre investimento. Tá. Porque a gente trata muito desse tema de investimento na TC Rádio, no TC como um todo, aqui no Mover Voices também. Me parece, te ouvindo, o Fefo, que o investimento ele tem que ser algo complementar.
Ele não, todas as chaves, assim, para aumentar o patrimônio, pelo que eu estou entendendo da sua fala aqui, ela não pode estar voltada para o investimento, só para isso. É uma composição de uma ideia maior, pensando numa vida confortável a longo prazo. É esse o caminho? Vamos lá. Partindo até do pressuposto que patrimônio não é composto só de investimento, eu tenho que planejar o meu patrimônio e não meus investimentos. A alocação dos investimentos, não que ela não seja importante, ela é extremamente importante. Só que ela é um resultado de um planejamento de todo o resto do patrimônio. Ou seja, quem te diz o que você precisa e pode fazer nos seus investimentos é seu patrimônio. E não a gente. A gente gosta de resolver problemas por partes, né? A gente esquece do todo. Então, investimento é uma coisa extremamente, como a gente já viu, é líquido. É uma parte leve do patrimônio, é uma parte, entre aspas, ágil de ser alocada, mas ela tem que conversar com todo o resto. É isso todo o resto que a gente vai descobrir agora. Mas me surgiu uma curiosidade aqui, antes da gente partir para o próximo, que a gente vai falar de imóveis, né? Uhum. Já aconteceu algum cliente seu, ao longo da sua trajetória profissional, chegar e falar assim, ô Fefo, eu tenho um patrimônio de X e eu quero pegar parte desse patrimônio aqui, 10%, e quero investir. E depois que você faz um estudo assim do caso do cliente ou da cliente, fala assim, olha, você não pode investir 10%. Já rolou esse tipo de coisa? Direto. Assim, muitas dessas coisas, assim, a gente tem uma cultura muito imediatista, muito simplista até, né, de patrimônio, né? Eu faço isso já há muito tempo e assim a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Tem um caso aqui, vamos até contar, vou colocar números fictícios aqui, mais para a gente ter uma ideia, né? Vamos supor, o cara tinha 20 milhões de imóvel. 20 milhões de reais em imóveis. Esses 20 milhões de reais em imóveis geravam, sei lá, 1 milhão de reais por ano, né, de aluguel, e ele gastava 1 milhão de reais por ano, e era o padrão de vida dele. Bom padrão de vida, e chegou para mim e falou, e tinha 300 mil reais de investimento líquido. Ele falou, Fefo, eu tô aposentado, segundo o seu conceito, né? Vou continuar ganhando, vou continuar com o meu patrimônio, por quê? Porque eu tenho 20 milhões de imóvel que rende inflação, ou um pouco mais, ou seja, vou preservar meu patrimônio aqui de 20 milhões. Esse 20 milhões gera 1 milhão, que é o que eu gasto. Ele gastava aí cerca de 100 mil reais por mês. Exatamente, por aí. E vou viver o resto da minha vida e vou passar isso para minha filha. Eu falei, poxa vida, coitada da tua filha, hein? Que é isso, eu tô quase querendo ser herdeiro desse cara. Então, eu falei assim, olha, só que um problema, como você tá fazendo conta errada, você provavelmente pode quebrar. Quebrar? Ele falou, como? Ele, assim, demorou para entender. Mas vamos lá, simples. Vamos fazer uma conta simples aqui. Tá. Primeiro, o padrão de vida dele era o de 1 milhão por ano. Tá certo? Esse 1 milhão por ano, quanto que é a inflação pessoal dele? Ou seja, quanto que ele ia precisar de mais dinheiro todo ano para viver no mesmo padrão de vida? Né? Eu calculo a inflação pessoal de cliente. A partir do momento que você começa a acompanhar, que é um dos trabalhos de Multifamily Office, acompanhar, porque a gente precisa saber o quanto que estão subindo as despesas recorrentes, o quanto que está mudando ou não de padrão de vida, por vários motivos. Aqui é papo para umas 5 horas, a gente só tem uma. Mas vamos lá, tentar ser o mais breve possível. O problema é que a inflação pessoal ela é de 5 a 10 pontos acima do IPCA. Em geral. Em geral. Puxa. Né? Isso é uma coisa que a gente sente muito. A inflação agora está em quanto? A inflação agora acho que está rodando aí perto dos 9, 10%. Isso. Quanto é que subiram as suas despesas recorrentes? Ô, Fefo. Eu acho que a sensação é que muito mais do que isso. Quanto é que Mais subiu a do que escola? Quanto é que subiu a balada? Quanto é que subiu a gasolina? Não, até Netflix da vida, Netflix, esse tipo de quanto é que coisa subiu? assim. Não, subiu mais. O iFood mesmo, agora mesmo eu vi um amigo meu falando, poxa, eu tenho um negócio no iFood aqui que, cara, uma cesta no iFood, cara, dobrou de preço. Nem roupa subiu bastante, então, tênis. A sua inflação pessoal sobe, vamos supor, ser bonzinho, 15%. Vamos colocar tempo e temperatura normal aqui, vai. A minha inflação está subindo 10 pontos e o IPCA está subindo 5 pontos. Tá certo? Sim. Beleza. Quanto é que vai subir o aluguel? Vai subir 5. Isso. E a minha inflação? 10. Então tá. Então as minhas despesas sobem 10 e a minha receita sobe 5.
O que vai acontecer daqui a 10 anos? Vai Ou seja, daqui a desequilibrar. 10 anos, aqueles R$ 1 milhão gerados vão comprar aproximadamente Metade. 450 mil de valor presente hoje, daqui a 10 anos. Ou seja, o meu padrão de vida tem que cair pela metade ou eu quebrei. Os meus imóveis rendem quanto? IPCA? É, Então, meus 20 milhões de imóveis daqui a 10 anos vão ser equivalente a quanto hoje para mim? cerca Metade. de metade. Ou seja, você perdeu metade do seu poder de compra, do seu salário e do seu patrimônio, continua, entre aspas, vivendo da mesma maneira, ou seja, você já está quebrado. E aí, a gente vai pro Isso próximo. com 20 milhões de reais. Não, eu prometo que a gente vai pro próximo tópico aqui, mas é só uma curiosidade que me veio, assim. Em geral também, as pessoas têm uma certa resistência em querer mudar o padrão de vida, né? Porque o ideal é assim, pô, trabalhei uma vida inteira, chega um momento que eu quero me aposentar, eu quero manter o padrão que eu trabalhei o tempo todo para conseguir. Depois que eu paro de trabalhar, agora que é o momento de descansar, viajar, relaxar, não vou poder. Então, assim, a ideia de trabalhar nessa questão do multifamily office e olhar o patrimônio de um cliente é para que ele consiga viver o período sem trabalhar com uma qualidade de vida legal. É isso, Fefo? Sim, Bini, e é engraçado que grande parte dos clientes, quando a gente fala que o padrão de vida, teoricamente, o patrimônio não comporta o padrão de vida lá na frente, né? Como o padrão de vida faz parte do patrimônio, que ele consome o patrimônio, né? O cliente fala assim, não, lá na frente eu não vou gastar muito menos mesmo. Fala, tá bom, legal, você trabalhou a vida inteira. Não, mas hoje meus filhos estão na faculdade. Eles vão sair de casa. Tá, e o seu plano de saúde vai custar quanto? Porque você pensa nas despesas que vão diminuir, mas difícil você pensar nas que vão Nas aumentar, que vão né? aumentar. Além do que, você vai estar aposentado. Você vai aposentar para quê? Para ficar em casa assistindo Netflix ou para viajar? Ou seja, teoricamente, para manter o mesmo padrão de vida daqui para frente, a gente vai gastar mais, Puxa, não tinha não pensado menos. nisso. Então as pessoas consideram, para facilitar a conta, que eu vou cair meu padrão de vida lá na frente. Poxa, eu quero me aposentar indo para a praia, viajando, jantando fora, me divertindo, não tendo que economizar. Pois é, vamos pro próximo tópico, que a gente falou do financeiro. O próximo já tinha adiantado, que é item imobiliário, que você ontem, conversando comigo, chamou de imobilizado. Aqui a gente basicamente está falando de imóveis, Ativos não financeiros, vamos dizer assim, ativos não financeiros. que são investimentos. Todo ativo é um investimento. Um O apartamento, imóvel casa, É um tudo. investimento. Faz parte, todo o seu patrimônio é composto por ativos. Tá certo? Então são investimentos. Tem que ser rentabilizados. Da mesma forma, eles perdem poder de compra. Da mesma forma que o seu financeiro. A gente tem mania de olhar só para o financeiro, de querer rentabilizar só o financeiro. Os imóveis também. Se eu tenho um imóvel, aquele imóvel eu paguei R$ 1 milhão num apartamento, aquilo ali faz parte do meu patrimônio. Se ele render inflação e perder, se ele ganhar 5 e perder 10 todo ano, daqui a 10 anos eu vou ter metade daquele patrimônio. Agora, o Fefo, é todo mundo que consegue, por exemplo, pô, tô construindo meu patrimônio, tô num momento em que eu quero comprar o meu primeiro apartamento. Quando essa pessoa trabalha com você, né, é seu cliente, já aconteceu da pessoa chegar e falar assim, olha, Fefo, juntei uma grana, vou dar a entrada e vou financiar. E você fala assim, poxa, o seu patrimônio não permite isso. Exatamente. Porque tem muita Porque, gente assim, que tem o sonho, né, de comprar um apartamento. Eu mesmo de comprei o novo, meu aí, tô a gente financiando, a gente entra com aquela história do eu quero. eu partir quero do, apartamento. primeira coisa, a partir do momento que você financiou, você está pagando juros. Os juros é quanto? É igualzinho a inflação do IPCA, né? Não. Não. Normalmente ela é parecida com a sua inflação. Até às vezes, porque os juros não é baixo. Mas se você não tem dinheiro para comprar, já está escrito que você não pode. Se você está pedindo dinheiro emprestado para comprar, quer dizer que naquele momento você não pode. Você antecipou um desejo. Antecipar desejo custa caro. Vai sair caro para o seu patrimônio. Então, para a gente, antes de ter um imóvel, digamos assim, que é a sensação de segurança de todo mundo, né? Isso vem, Vini, é uma coisa que está enraizada na gente por causa da hiperinflação. Eu lembro, poxa, eu era
não era tão pequeno assim, então eu lembro bastante, já até trabalhava. A inflação era 50% ao mês. Então a única coisa que preservava poder de compra era imóvel. Né? Porque o resto tudo, você tinha dinheiro, você acabava no final do mês, você tinha metade. Não valia né? nada. Não valia nada. Então o brasileiro cresceu com uma cultura de ter... eu tenho que ter onde morar. Aí eu acho legal, você tem que ter onde morar. Mas daí você vai comer tijolo se acabar o teu dinheiro? Se você for mandado embora, você vai comer tijolo? Não. E a gente está falando aí no caso de um patrimônio que, diferente do financeiro, que é líquido, né? Quer dizer, eu faço uma operação aqui, posso fazer um investimento lá, separo uma parte para fazer day trade, quem gosta, tudo. Mas no caso do imóvel, ele não é líquido, né? Quer dizer, eu quero vender, chega um momento que eu preciso vender. Isso vai um tempo ali, né? Para de fato o dinheiro cair na conta, né? Então, para você poder ter um imóvel, teu patrimônio tem que permitir. E como é que eu sei que ele permite? Então, aí você fala, me contrata, né? Assim, de novo, a gente tem que olhar sempre para o patrimônio inteiro, não por partes. Eu quero ter um imóvel porque eu ganho, eu vou pegar X% do meu salário para pagar, isso eu vou conseguir fazer. Legal. Mas tudo que a gente tem no patrimônio, a gente tem que olhar se o todo está se comunicando. Né? Ou seja, eu vou imobilizar uma parte do meu patrimônio, aquela parte imobilizada eu tenho que ter a liberdade de não precisar vender. Porque vamos supor que se eu precisasse de dinheiro no meio da pandemia, o que você ia fazer? Ia vender seu imóvel a quanto? Bem mais barato. Metade do valor dele. Ou seja, você já teria perdido metade do seu patrimônio só porque você precisava de dinheiro. Então, assim, outro cheque. Eu tenho aquele checklist nosso, né? Primeiro, está protegendo o poder de compra? Segundo, eu estou protegido contra crises, porque normalmente numa crise que você vai perder dinheiro no seu imobilizado. Porque você vai precisar de dinheiro. Quando acontece uma crise, como aconteceu agora, as pessoas precisavam de dinheiro para viver. Porque a receita acabou o quê? Na política, vamos lá, também é importante saber da política de gasto. Só como as coisas começam a se comunicar. Sim. Né? Na minha política de gasto, as minhas despesas continuaram, mas as minhas receitas cessaram. Você vai viver do quê? Aí eu tenho um imóvel. Aí eu tenho um imóvel. O imóvel foi desalugado. Aí vamos supor que você comprou um imóvel não para morar, para renda. Ele foi desalugado. E aí acontece o quê? Pior, porque você tem as suas despesas, mais as despesas do imóvel que está desalugado. Porque aí de um ativo o imóvel quase vira um passivo, né? Eu tenho que pagar as contas dele. A gente esquece da parte do passivo do imóvel. E eu tenho que colocar na minha política de gastos a despesa do imóvel. Então é outra coisa que normalmente as pessoas não fazem. Aquele meu cliente lá, gera 1 milhão. Legal, não gera 1 milhão. Ele custa 200, gera 1 milhão, mais 200 de reembolso. Se ele desalugar, eu vou continuar gastando 1 milhão e 200, porque aqueles 200 mil de o IPTU, o condomínio, eu vou continuar gastando. Então, para eu poder ter um imóvel, eu tenho que ter um patrimônio planejado de forma a conseguir arcar com os custos do imóvel, com tudo, por um período X, sem precisar vender esse imóvel. Ontem, quando a gente conversou, Fê, você me explicou essa questão do imobiliário. Você dividiu imóveis em 2 caixas, né? Que é o imóvel de renda, uso e renda e o imóvel de uso. O nome parece até autoexplicativo para quem está ouvindo, né? Então tem um imóvel que você vai comprar para morar e tem um imóvel que você vai comprar para alugar e para te gerar renda. Quer dizer, até para escolher o que vai fazer com o imóvel, você tem que conversar com o seu patrimônio para saber o que o seu patrimônio te fala? Sim. Poxa, eu quero comprar um imóvel para, assim, nos ativos imobilizados. Então, por que imobilizado? Às vezes quer comprar uma obra de arte. É um ativo imobilizado. Né? Verdade. De novo, é um investimento imobilizado. Né? Tudo a gente tem que olhar como um investimento. Eu quero comprar um imóvel que vai me gerar uma renda. Porque depois eu quero me aposentar e esse imóvel vai me gerar renda. Eu tenho que fazer projeções para os próximos, vamos supor, você está com quantos anos? Eu tô com 29. Então, 30. Sempre tem mais 70 anos de idade, de vida pela frente. Deus te ouça. Então, você tem que planejar seu patrimônio para os próximos 70 anos. Meu Deus, tô lascado. Então, mas assim, a parte boa é que você tem muitos anos para se arrumar. Tem 70... Você tem 70 anos pela frente ainda, gente. Então a gente, assim, é que a gente não está acostumado com isso. A gente fala, poxa, eu posso morrer amanhã. Pode. Mas você pode morrer com 100 anos também. E aí você faz o quê?
Quando você tiver 70 anos e não tiver dinheiro. Nossa, e pior que a gente vê algumas pessoas nessa situação, né? Nossa. Quantas pessoas a gente não conhece que tinham muito patrimônio e hoje não tem nada? Nossa, que situação horrível. Muitas. Outra coisa importante que a gente vê muito é todo mundo tem a sensação de estar ficando mais pobre a cada ano que passa. Puxa, eu ouço muito falar isso. Que tem a sensação que não consegue comprar as mesmas coisas. Que é a inflação ainda pessoal. que o salário seja corrigido pela inflação, mas você não consegue. É o efeito da inflação pessoal. Só que imagina isso, por isso que eu estou falando, para você, nos próximos 70 anos. O impacto, Disso, né? que isso tem em juro compostos nos próximos 50, 60, 70 anos. Então, assim, a decisão de imobilizar o patrimônio, tem uma pessoa que eu gosto muito, que me ensinou muita coisa, que ele até gosta de falar assim, né? Não existe ativo bom ou ruim. Existe ativo adequado e não adequado ao patrimônio. Que é o que eu ia comentar agora, né? Assim, para quem tá chegando agora e perdeu a primeira parte, né, da nossa conversa, nessa transmissão inédita no YouTube, fala assim, poxa, então dá a sensação de que comprar imóvel é uma coisa ruim. Na verdade, o que você está dizendo aqui é o seguinte, se o seu patrimônio, nesse momento que você deseja comprar um imóvel, se ele te permite ou não fazer esse movimento. Assim, tudo que o patrimônio permitir fazer, por que não fazer? Eu gosto de falar assim, poxa, você pode, por que não faz? Então, isso era uma coisa que eu ia falar com você também, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, trabalhei a vida toda tal, aí agora eu quero, sei lá, comprar uma camisa mais legal, um tênis mais legal, quero trocar de carro, quero comprar um carro zero, mas pô, será que eu posso? Porque agora eu vou ficar, sei que meu patrimônio, sabe, pô, tenho que ver se o meu patrimônio vai permitir também fazer esse tipo de movimento. Quer dizer, o trabalho que a gente está conversando aqui é justamente para a pessoa chegar num momento e poder fazer esse tipo de coisa sem precisar também ficar contando cada real para fazer essa movimentação de maneira confortável, sendo que isso não vai prejudicar o futuro, né? Então, Vinícius, você falou uma coisa muito interessante agora. A gente não tem que pensar no agora. O agora já foi. O agora acabou de acontecer. Concorda comigo? Sem dúvida. O agora passou, acabou de passar o agora. O agora já virou passado. Sim. Então a gente tem que sempre pensar daqui para frente. Né? Nos próximos passos. Ou seja, agora eu quero começar a fazer tal coisa. Poxa, para eu saber se eu posso fazer aquela tal coisa agora, eu tenho que ver o que vai acontecer com o meu patrimônio nas próximas décadas. Ou seja, se aquilo que eu quero fazer agora e daqui para frente se comporta dentro do meu patrimônio. É igual a gente fala de empresa, né? Você projetar um cenário, projetar esse cenário, como que isso vai se refletir lá na frente e ver se a empresa está numa situação financeira saudável ou não. A gente faz isso com a nossa empresa, a gente faz isso onde a gente trabalha. A gente pensa isso a vida inteira, mas para os outros, não para a gente. Que, aliás, é o próximo tópico aqui, que é sociedade, né? Quando fala de patrimônio, para quem está chegando agora, o Fefo está conversando com a gente e ele define patrimônio em 4 hastes. A primeira é financeiro, nós falamos, imobiliário, nós falamos, vamos chegar aqui em sociedade, que é negócios, e aqui tem um monte de coisa para falar também. Mas antes disso, Fefo, teve uma partezinha que você falou aí que me chamou muito a atenção, que foi a palavra crise. Porque beleza, uma coisa é eu planejar o meu patrimônio, eu vou viver 100 anos, como você falou, daqui 70 anos. Mas assim, e se existir outra pandemia do coronavírus? Como isso vai impactar o meu patrimônio a longo prazo, né? Quer dizer, quem já estava aposentado e de repente teve que começar a gastar mais. Porque às vezes você gasta com você, às vezes você gasta para ajudar um filho, um neto, né? Que você está aposentado, seu filho, seu neto acaba perdendo o emprego, você quer ajudar de alguma maneira. Família a gente sabe. O que eu quero dizer é assim, existem gastos que não são recorrentes, são gastos inesperados, né? Uma coisa que está fora da curva. Existe nesse trabalho que você faz uma proteção anticrise, alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, muito, muito boa. Seguindo aquele meu checklist. Proteção de poder de compra. Já vou anotar isso aí. A segunda parte é proteção. Ou seja, não adianta nada eu preservar meu poder de compra se eu não estou protegido. E a proteção é contra crises. Não é nem contra a crise. A gente costuma dizer, a proteção é contra algo que possa dar errado.
Não uma crise, não uma pandemia, mas pode dar alguma coisa errada comigo, que nem você falou. A gente tem que estar planejado para que, se algo ruim acontecer, como isso já está planejado, eu vou tirar de letra, né? Se não acontecer, bônus. E qual que é uma grande, assim, o que a gente faz é muito embasado na gestão de fundo de endowment, né, que é fundo de doação. Tem o David Swensen, que é foi um gestor de fundo de endowment super, assim, foi fora da curva, até indico a leitura e ver, assim, é muito do que a gente faz, é muito ligado ao que ele ensinou todo mundo, né? E ele diz assim até, a única proteção contra a crise, você tem duas coisas. Liquidez. 2, diversificação. Para a gente poder passar por uma crise, eu tenho que ter liquidez. Por quê? Aquele caso do cliente lá que tinha os 20 milhões de imóvel, ele tinha só 300 mil. Numa crise, ele ia viver do quê? 300 mil ele ia gastar em menos de um terço do ano. Pelo padrão de vida dele? Né? Ou seja, ele tem que ter liquidez para passar as crises, sem precisar vender o resto que ele está diversificado. E por que diversificação é uma proteção? A diversificação, por exemplo, durante a pandemia, a bolsa caiu, o dólar subiu, a taxa de juros subiu. Então, na diversificação eu perdi numa ponta, ganhei noutra, perdi noutra, ganhei noutra. Na média, eu não tomei uma tinta muito grande. Né? Então, por exemplo, pessoas que tinham bolsa durante a pandemia, né? Muitos venderam. Por quê? Porque não tinham liquidez. Ou porque não podiam. Queriam, mas não podiam. E descobriu que não podia na hora da crise, né? Nessas horas que a gente descobre. E terceiro, não tinham diversificação. Ou seja, meu cliente que tinha bolsa ficou tranquilo, falou assim, poxa, qual o problema? Eu tenho dólar também. Eu perdi na bolsa, ganhei no dólar, ganhei na renda fixa, tá? O que aconteceu com o meu patrimônio? Eu tenho imóveis, tenho imóvel de renda, tenho imóvel de uso, estou super diversificado. Eu tenho investimentos, várias classes de ativos. Tenho imóvel de uso, imóvel de renda, tá? Põe em um, ganhei no outro, tá tudo em ordem aqui. Tenho caixa. Então, assim, as únicas proteções contra a crise é liquidez, diversificação e planejamento. Falar em planejamento, vamos aqui para a terceira haste desse colchão que sustenta o conceito de patrimônio. Aí aqui aparece o sociedade. Quer dizer, quando eu tenho negócios, isso aqui evidentemente faz parte do meu patrimônio também. Então, eventualmente algum médico que está ouvindo, a clínica que ele tem é patrimônio. O dentista, o consultório, patrimônio. O advogado, o escritório, patrimônio. É isso? Isso, Vini. E eu gosto de destacar essa parte societária, digamos assim, porque assim, quando eu cuidava de grandes fortunas de clientes grandes, essa parte societária era muito pesada. Né? O cara tinha uma empresa gigantesca, então assim, era efetivamente, mas nada mais é do que um investimento também. A gente está vendo aqui que patrimônio é formado de vários investimentos. Contamos ali, investimentos financeiros, investimento. Política de gastos. Você ganha mais do que gasta, você está ganhando dinheiro, você está gerando recurso. Sim. Investimento. Você investiu em você mesmo, você está ganhando. Imobilizado. Investimento. Também. Por seja renda ou uso, é um investimento. O de uso você pode estar perdendo. Você não tá ganhando aluguel, mas é um investimento também. E eu destaco muito o societário, porque é uma coisa que pouca gente enxerga como investimento. Muitas pessoas enxergam como uma fonte de receita. Quer dizer, quanto que a minha clínica gera, quanto que o meu escritório... Isso, eu montei um escritório, eu montei uma clínica, eu atendo, eu tiro 50 mil por mês. Eu falo, não, Fê, legal, isso aqui me dá 50 mil por mês, é o que eu preciso, é o que eu gasto por mês. Legal, tô tranquilo. Eu falei, tá bom, mas quanto você investiu na sua clínica? Não, Fê, como assim? Não, você não comprou cadeira, você não comprou mesa, você não comprou equipamento. Comprei, mas isso já foi pago. Eu falei, foi pago como? Eu tiro 50 mil por mês. Não, 50 mil é salário. É o Prolabore. É o seu Prolabore. Se você fosse trabalhar em outra clínica, você ia tirar 50 mil por mês também. Quanto que você colocou de dinheiro? Normalmente ninguém sabe. Vamos dar um exemplo desse estúdio aqui, né? Tem equipamentos, tem tudo isso. Vocês investiram aqui.
Quanto Então, vocês já retiraram de lucro? porque o lucro é o seguinte, quanto eu ganho por mês, pago as minhas contas e o que sobra, até essa sobre os valores irem, tipo, eu vou somando até dar o valor total do que eu investi para montar o estúdio. Ou seja, é que nem quando a pessoa investe na bolsa. Ela investiu numa ação. Sim, Essa ação dá lucro. Distribui dividendos. Não é salário. Você investiu numa ação, você quer ganhar dinheiro, não quer? quero Você investiu no seu estúdio, ganhar não é dinheiro. salário. Porque eu posso ter entrado como sócio capitalista. E aí, qual que foi a minha remuneração? Zero? Vamos supor que eu financiei você. Eu vou querer retorno em cima. Você investiu e não quer retorno. Você trabalha aqui, é remunerado por isso, pelo seu trabalho. Agora, o seu investimento não foi remunerado. Agora, isso acontece muito, Fefo? 100%. Acontece toda Não hora. vou dizer 99, Não. porque assim, a grande maioria das pessoas assim não enxergam o societário. E o societário, assim, a partir do momento que você começa a encarar, por isso que eu gosto de separar, porque no final do dia, esse societário ele tinha que estar aqui debaixo de investimento financeiro. O imobilizado tinha que estar também embaixo de investimento. Né? Então tem investimento financeiro, investimento imobilizado. Dentro do imobilizado também teria que estar o seu societário aqui como um private equity, um venture capital. É igual. Você investiu na sua empresa, se ela não te der resultado, retorno, tira e investe em outra. Para que você está investindo nessa aqui que não dá lucro? Então, quer dizer, para quem tem negócio e está acompanhando a gente aqui, independentemente de qual seja o negócio, e se a pessoa tira o salário principal, a renda principal dela, desse empreendimento, o ideal é que essa pessoa entenda o quanto ela está tirando e o quanto o empreendimento já se pagou. Exatamente. Só para dar um exemplo, tá? Eu tenho também vou mudar aqui as coisas. Tem um cliente que começou comigo lá atrás. Ele tinha 156 mil reais, eu lembro até hoje. Na conta, sim. Na conta de investimento. Tá. Tinha um apartamento financiado, porque ele queria ter um imóvel. Tinha uma clínica. Uma clínica não, era um escritório de não sei o quê. Que gerava para ele 50 mil reais por mês. E ele gastava 50 mil reais por mês. Estava feliz da vida. Aí eu cheguei e falei, quanto que você investiu nesse seu negócio aqui, né? Falei, Fê, não tenho a menor ideia. Falei, como não tem ideia? Vamos ver. Eu voltei no tempo com ele e vimos que ele tinha investido, sei lá, 5 milhões de reais para gerar 50 mil por mês. Ele falou, Fefo, gera 50 mil, já se pagou faz muito tempo, que eu tô aqui há anos ganhando isso, já se pagou. Eu falei, não, isso aqui que você tirou é Prolabore. Agora eu quero ver esses 5 milhões aqui virarem 50. Se não, saca, vende tudo, a gente aplica numa outra empresa. Bom, a partir do momento que ele começou a entender isso, primeiro, o patrimônio dele não permitia ele ter esses 5 milhões investidos numa coisa de longuíssimo prazo, que não é nem venture capital, que era a empresa dele. Que ele nem sabia se valia dinheiro. Então, ele tinha quanto de dinheiro? 156 mil reais. Então, ele não podia ter aquilo ali. Por quê? Se acontecesse qualquer crise, qualquer coisa, ele ia viver do quê? Dos 156 mil reais. E o dinheiro que ele investiu lá? Ele ia pro lixo. É. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer um trabalho de acúmulo de patrimônio financeiro líquido, ou seja, caixa, liquidez. Aí, ele deixou aquilo em fundo DI. Poxa, mas você não rentabilizou o patrimônio financeiro? Não, porque não podia. Por quê? Aquele dinheiro que estava acumulado aqui, que era ao redor de 3 milhões de reais que ele conseguiu acumular, servia para garantir o investimento de 5 milhões que ele tinha na empresa. Se desse qualquer problema lá, ele precisava de liquidez. Daqui. Isso. O que aconteceu na pandemia? Um monte de empresa para... Isso. A receita dele veio para zero. Então ele ficou 2 anos receitando zero. Vivendo do quê? Do patrimônio líquido. Que não perdeu nada, porque ele estava no fundo DI. Mas não rendia nada. O fundo DI, no final do dia, perde poder de compra, mas faz parte. Aí o que aconteceu? Ele consumiu, sei lá, 2 milhões de reais do patrimônio dele, ficou com 1. Aí todo mundo falou, poxa, ele perdeu 2 milhões de reais. Não. Ele consumiu aqui, mas ele está ganhando aqui do outro lado, porque ele não vendeu a empresa dele. Ele não fechou a empresa dele. Resumo, hoje está negociando por 50 milhões a empresa dele. Ou seja,
a hora que você gasta tempo e energia na parte que mais vai te remunerar o seu patrimônio, que muitas vezes é só societário, não é seu investimento financeiro. Isso é legal, porque assim, acho que tem uma galera que tá acompanhando a gente que fala assim, pô, todo mundo quer, né? Ganhar dinheiro, aumentar o seu patrimônio. Mas aí você falou de 2 ativos que me chamam a atenção, que é energia e tempo. Porque esses não tem como recuperar, né? O tempo já foi, a energia também não vai ser sempre a mesma. Você precisa escolher onde você vai investir o seu tempo e a sua energia. Eu acho que o importante que você está me mostrando aqui é que, beleza, você tem que ter os seus investimentos, que a gente já falou, bolsa, renda fixa, outros produtos também. Mas às vezes a gente fica muito focado ali, que é uma parte do patrimônio, e tem uma outra parte que pode gerar muito mais dinheiro, só que a gente não está olhando para ela. Então, isso rola também com seus clientes. Então, Vini, porque o problema é que a gente tem que ver patrimônio por inteiro, não por pedaços. Então, o que faz um multifamily office? Vamos lá, um multifamily office faz a mesma coisa que um single. O que é um single family office? Uma família monta um escritório para tocar o patrimônio. O que é patrimônio? Não é dinheiro. É tudo isso patrimônio que você tá é tudo isso aqui. Imóvel, negócio, tem os investimentos, tem a política de gastos. É como se fosse uma empresa. Né? Tem os investimentos, tem a política de gasto ali, tem o fluxo de caixa, de tudo aquilo, tem os imóveis, tem as empresas, tem a família no meio. Né? Tem essa parte subjetiva que é família. Que é o nosso quarto pilar aqui, né? Que é o pilar familiar. Que é o pilar familiar, que é essa parte subjetiva do patrimônio. Né? Que ela não é tão objetiva. E lidar com família, assim, então, por exemplo, eu tenho cliente que sustenta a família. Aí então você tem que ver, poxa, não, como é que você vai fazer com seu pai? Daí o pai é o irmão quer fazer uma coisa. Sogra pede dinheiro emprestado. Cara, aí o tio, tia. Aí quebrou o patrimônio. Assim. E aí, às vezes, você não pode ajudar. Né? Porque às vezes as pessoas querem ajudar, querem fazer. De novo, aquele eu quero, eu aguento. O problema é que às vezes não permite. Você fala, não, eu aguento sustentar a família inteira, mas você não pode. Né? Você não pode, para poder fazer isso. Ah, mas eu quero. Tá bom, então vamos fazer poder? Né? Então, a partir do momento que a gente busca rentabilizar o patrimônio no topo, ou seja, ali em cima, aqui embaixo tem investimento, imobiliário, política de gasto, tem tudo. A partir do momento que você começa a focar, gastar tempo e energia, que é aquele negócio que a gente falou, né, que eu gosto de falar para meu filho, a gente tem 3 fontes de recursos: tempo, dinheiro e energia. Dinheiro se arruma em qualquer lugar. Pode custar caro, mas se arruma. Agora, tempo e energia, não. Tempo só tem 24 horas. Eu falo pro meu filho, o teu dia não cabe no relógio. Ferrou! Você não vai conseguir fazer as coisas, né? Então vamos gastar nosso tempo e nossa energia nas partes do patrimônio que mais demandam o seu trabalho, né? Então, por exemplo, investimento. Eu entendo. Relaxa, deixa que eu vejo. Não precisa gastar tempo e energia com isso. Poxa, tem um cliente que tem um business imobiliário. Então ali a parte imobilizada deles é muito grande. Mas é o business dele. Então às vezes eu até tiro ali do imobilizado e jogo para societário. Ele enxergava como imobilizado, eu jogo para societário. E falo, eu quero retorno em cima disso. Você vai ter que trabalhar, você trabalha para o seu patrimônio, ou seja, você tem que rentabilizar isso aqui mais do que os ativos aqui financeiros, porque são ativos de longo prazo. Então a gente começa a colocar a razão dentro do patrimônio, né? Assim como um single, né? O single cuida das empresas, não vai cuidar do micro. O problema é que a gente tem uma mania de querer cuidar do micro. Por exemplo, política de gastos. Quando eu falo de gastos com você, política de gastos, a gente vai falar o quê? Quanto que você gasta em cada coisa, né? Isso não é o mais importante. Ih, tô errado. Quanto você gasta? Você não sabe nem quanto você gasta por ano. Concorda comigo? Você vai querer saber onde você vai economizar. A gente quer chegar no final da história. Sem passar o café aqui, ou esse almoço. Não adianta você fazer isso se você não sabe nem quanto que é a sua inflação. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que subir uns 3 degraus ali do patrimônio e começar a enxergar o patrimônio de cima. Gerir meu patrimônio. Então, poxa, como é que é constituído meu patrimônio? Eu tenho investimentos, eu tenho imobilizado, como é que é a minha política de gastos, qual que é o meu padrão de vida, como é que é o meu societário, eles se sustentam. Eu tenho que projetar isso, assim, eu gosto de falar que eu projeto balanço patrimonial, eu faço o balanço patrimonial do meu cliente. Tá? Você calcula também a inflação pessoal? 100%.
porque sem isso eu não sei se eu estou ganhando ou perdendo. Ah, então o seu cliente sabe quanto que é a inflação, o Sim. IPCA dele, ele sabe. Sim, sabe. Olha que legal isso, hein? Sabe disso e sabe qual que é o padrão de vida dele. E muitas, assim, grande parte, não vou falar percentual, porque a gente vai chegar próximo do 100, sempre erra. Acho que gasta uma coisa, né? É, Erra pra baixo, né? Eu tenho uma cliente que é rentista, né? Uma senhora, 74 anos, e ela falou pra mim, não, eu tenho um patrimônio razoável, eu gasto 20 mil por mês. Eu falei assim, legal. Ela, você acha que é bom ou ruim? Eu falei, não sei. A minha grande sempre resposta, eu não tenho a menor ideia, que eu tenho que ver seu patrimônio inteiro para ver. Bom, feito o trabalho com ela, eu cheguei e falei assim, dona fulana, eu tenho uma boa e uma má notícia pra senhora. Ela falou, começa a dar má. Falei, tá bom, a senhora não gasta 20 mil. Ela falou, como não? Eu gasto, eu controlo. Falei, não, você gasta 57. Tá aqui, ó. Eita, eu mostrei. Mas errou por muito. Aí ela olhou pra mim, é mentira. Eu falei, não, mas a senhora não gastou com isso. Assim, a conta de... mas não interessa onde você gastou. O gasto não é só o cartão de crédito. Não, né? E assim, não interessa onde você gastou. A diferença é que no ano você gastou tanto, dividido por 12 deu isso. Então suas despesas, seu padrão de vida é 57. Então eu tô quebrada. Aí ela ficou desesperada na reunião. Eu falei assim, agora você não quer a boa? Qual que é a boa, Fê? Eu falei, você pode gastar 100, que o seu patrimônio não acaba. Puxa, falou, como assim, Fê? Eu falei assim, olha aqui a conta. Ou seja, a gente tem medo de ver as verdades, né? Por medo de não escutar o que eu quero. Mas muitas vezes você escuta o que você quer. Assim, até muito melhor, né? Olha, Fefo, que... agora, assim, esse patrimônio familiar, essa base familiar que constitui o patrimônio também, em geral aqui, ela é uma base que ela vai te gerar receita, ela vai te tirar receita, ou ela é simplesmente um motivador do que assim, pô, eu quero construir um patrimônio para viver bem com a minha família. O que é essa base familiar? Então, essa parte familiar que eu gosto de falar, que é a parte subjetiva, ela começa da segurança, que é o meu checklist. Preservando o poder de compra. Está protegido contra a crise. Tem liquidez. Tem diversificação. Né? Depois eu passo para sucessão. Sucessão não é passar o patrimônio para frente. É essa estrutura patrimonial. Ela vai navegar durante a sua vida de uma maneira ok? Porque muitas vezes as pessoas falam, sucessão. Não, eu já fiz a minha sucessão. Tá, você acabou de engessar seu patrimônio. Ah, não é uma boa ideia. Então, exatamente, porque muitas vezes a sucessão que é falada, né, é a sucessão tipo o seguinte, se eu morrer, para quem que vai? Não é herança, né? Para mim, sucessão é como que esse patrimônio vai navegar durante você. Como que o seu patrimônio vai navegar para os próximos 70 anos? Isso é sucessão. Para mim, isso é sucessão. É como vai... Assim, por isso que eu tô falando, que não é uma coisa objetiva. Né? E essa estrutura ela vai mudando. Eu tenho clientes que, assim, ele tinha uma composição, mudou a vida dele, mudou essa composição. Né? Aí mudou de novo a vida dele, por exemplo, jogador de futebol tem muito disso, né? Cada ano é uma... Você já teve cliente, jogador de futebol cliente? Tem? Tenho. Assim, joga bem? Tô brincando. São pessoas muito assim, são patrimônios muito interessantes de se ver, porque assim tem uma parte subjetiva muito aflorada, né? Porque assim, essa parte familiar principalmente, né? Que é essa parte subjetiva do patrimônio que a gente não consegue medir, né? Então, essa parte de sucessão, poxa, eu quero sustentar a família. Isso, eu ia falar, jogador de futebol acho que tem muito isso, poxa, né? Como é que eu posso sustentar a família? Qual a estrutura que eu faço? Daí ele cai na mão de um profissional que não está olhando ele por inteiro, né? Quer resolver um problema e acaba criando vários outros. Né? A vantagem é que o Multifamily Office, como a gente está aqui em cima, olhando o patrimônio, do patrimônio para baixo, a gente tem uma visão 360. Eu gosto de falar, o Multifamily Office é um clínico geral, médico de família. Ele não é um ortopedista, ele não é especialista, ele não é cardiologista, não é nada. Mas quem fala com o cardiologista, o médico de família? Você vai no médico de família, que não existe mais, né? É muito difícil. Eu tinha o meu infelizmente tá doente, eu tô... mas assim...
acho que todo mundo teria que ter um, né? Porque, poxa, eu tô gripado, eu ligava pra ele e falava assim, ô fulano, Ele te acompanha a vida inteira. ele já sabe que eu tenho. E fala, não, faz tal coisa, ou então vai em tal médico, ou então toma tal remédio. Por quê? Porque ele já sabe, ele me conhece por inteiro, né? E quando eu ia num médico, eu chegava no médico, ele já tinha falado com o médico. Então o médico já chegava preparado sabendo o meu histórico. Então o que acontece? A gente consegue fazer tratamentos muito mais assertivos para o patrimônio. Ô Né? Fefo, e te ouvindo falar aí, eu fico pensando aqui, pô, a nossa audiência tava até monitorando isso outro dia, para saber assim, pô, com quem ouve o Mover Voices, né? Quem que nos acompanha? E em geral, as pessoas, a maior parte, tá ali entre 25 e 55 anos. Essa é a faixa que costuma acompanhar o Mover Voices. Então, para a pessoa que tem 25 e eventualmente fala assim, não, mas eu tô novo demais para isso, para começar a pensar em patrimônio. Ou para que tem 55 e falou assim, putz, mas será que já passou a minha hora? Queria que você falasse para essas pessoas assim, tipo, não tá cedo demais e nem tarde demais, existe um momento ideal para começar, ou quanto antes melhor, dá tempo ainda, como que é isso, o Fefo? Vamos lá, Vini, assim, isso é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas começa falando o seguinte, assim, poxa, eu não sei se eu tenho patrimônio para fazer isso. Ah, isso é uma boa. Né? Ou, quando eu tiver, eu faço. Tá tudo errado. Primeiro, uma pessoa de 25 anos, ela já tem patrimônio, porque toda a receita dela futura já é um patrimônio, já faz parte do patrimônio dela, é a política de gastos. Se eu jogar a política de gasto dela para os próximos 50 anos, se eu projetar, aquilo ali é um patrimônio gigantesco. E assim, o quanto antes começar, melhor. Tá. Por quê? Porque eu tenho mais tempo para ver os problemas, né? Que assim, cuidar de patrimônio é cuidar de problema. Minha esposa até fala, poxa, você gosta de resolver problema? Eu falo, poxa, não... Às vezes tem que se tornar um é o que eu gosto, eu gosto de resolver problema dos outros, né? O meu eu não resolvo. Mas assim, a gente tem que prever todos os problemas que possam acontecer e começar a trabalhar em cima deles. É que nem saúde. Tem hora para cuidar da saúde? Não. Se eu tenho 55 anos, eu não vou mais cuidar da saúde porque eu tenho... Se eu tenho 70 anos, eu não vou mais cuidar porque já foi. Não. Se eu tenho 25, eu não vou cuidar porque ainda tenho muito tempo pela frente? Também não. É igual. Patrimônio é igual à saúde. Aí a gente tem um grande problema de descasamento aqui, que é, a gente está cuidando da saúde, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, mas as pessoas não estão cuidando do patrimônio. Então, se o problema de descasamento era grande, agora vai ficar maior ainda, porque hoje falar de uma pessoa de 100 anos não é nenhum palavrão. Não, de jeito nenhum. Isso que você saudável. E isso que você falou, nossa, me toca de tão perto, porque eu estava lendo outro dia que os brasileiros estão vivendo mais. Mas a matéria falava justamente sobre isso. Como os brasileiros chegam, em geral, depois que se aposentam principalmente, em uma situação que a galera vive mais, o que é muito legal, só que vive mal. Não consegue viver bem. Sabe, porque a renda cai muito depois que para de trabalhar. Então, é o que você falou, poxa, há um descasamento, né? As pessoas vivem mais, só que estão vivendo pior. E aquela história, né, Vini? Puxa vida, as pessoas querem viver bem, melhor o hoje. O agora, não o futuro. Ah, não sei se eu vou morrer. Cara, você não vai. Se você não morrer, você vai viver mal? Agora, essa é uma coisa que a gente falou ontem, né? Que você até assim, esclareceu a mente. Porque eu falei assim, não, beleza. Quando a gente ouve esse tipo de racional, do tipo, pô, não vou viver só pensando no agora, vou viver pensando no longo prazo. Às vezes dá a sensação pra gente que assim, pô, então eu vou viver agora o presente, quando nesse momento eu tô com saúde, tô bem, tenho vários sonhos, vou viver me limitando. E na verdade a construção do patrimônio não é isso, né? Não. E eu achei muito legal quando você me contou isso ontem. Se você que puder dividir com a nossa audiência também, porque assim, dá pra você construir seu patrimônio, para pensar lá no futuro, mas vivendo bem agora, quer dizer, comprando o que você tá com vontade de comprar agora. É uma questão de escolha. É uma questão de alinhar as prioridades. Alinhamento de prioridades. Né? Assim, talvez eu não possa comprar isso agora, mas se eu estou planejado, eu posso comprar isso daqui a pouco. Né? Talvez eu não precise disso agora, talvez eu precise. Então, assim, uma palavra que é muito importante é planejamento.
Eu não vou planejar viver mal. Eu quero viver bem agora. Tá bom, então vamos ver. Vamos fazer conta. O quanto que você tem de padrão de vida hoje. Poxa, mas eu quero manter o meu padrão de vida. De novo, o eu quero, né? Poxa, mas o seu patrimônio não permite manter esse padrão de vida agora. O que eu faço? Vamos trabalhar para poder ter esse padrão de vida? Então, às vezes, você fala assim pro seu cliente, ó, você topa nesse momento que agora você quer, mas agora o seu patrimônio diz que você não pode. Então, você vai percorrer comigo aqui esse mar, que você falou de cruzar o Atlântico, né? Essa jornada, para dali tanto tempo você conseguir. Aí você vai... E é muito importante isso que, assim, o que a gente faz? Por exemplo, eu tenho um cliente, né? Um amigo meu que eu fui ajudar, ele falou, poxa, eu já tô mais velho, eu quero parar de trabalhar. Tenho tanto de dinheiro, tanto de patrimônio, tenho uns imóveis alugados. Falei, vamos estudar. Ah, ele nem perguntou se dava, ele falou assim... Não, eu assim, quero de parar. novo, eu quero. Né? Falei, vamos lá, vamos ver, né? Olhei. Falei, o seguinte, você não pode. Não... Você quer manter esse padrão de vida? Eu preciso manter esse padrão de vida. Falei, então você não pode. Por quê? Porque o seu patrimônio não permite. Você vai acabar com o teu patrimônio daqui a 15 anos. Você vai viver mais do que isso, não vai? Ele falou. Aí vem aquela discussão, não, eu vou gastar menos. De novo, daí você tem que convencer, mostrar, falar, não, você vai ter que gastar mais, você vai viajar, você vai ter mais tempo livre, né? Então, assim, aí ele começou a entender as coisas e falou o seguinte, poxa, ok que eu não posso agora, então o que eu faço? Falei, vamos ver como é que tá seu patrimônio? Aí começamos a olhar o patrimônio, falei, olha, tá vendo esse pedacinho aqui, por exemplo, esse societário, que você quer fechar a sua empresa e diz, vende. Só que trabalha nela agora mais uns 5 anos para transformá-la numa coisa bonita e aí você vai ter mais dinheiro aqui. Ele parou, olhou, falou, e aí eu consigo me aposentar, né? Eu falei, sim, lá daqui a 5 anos, se você conseguir seguir esse planejamento aqui e conseguir fazer isso aqui virar alguma coisa, sim. Porque aí esse dinheiro também, ele volta pro financeiro. Volta pro financeiro, ou seja, você vai aumentar o seu societário aqui, vai valorizar mais, você passa para frente, ou então às vezes você até contra um sócio vai te dar uma receita recorrente lá para frente. Então assim, Vini, não tem receita de bolo. Né? Mas é para todo, não tem receita de bolo, mas é para todo mundo. É para todo mundo. Infelizmente todo mundo precisa, e infelizmente muita gente acha que não pode, ou que não quer, né? Então, para o jovem de 25 é importante se planejar. Para uma pessoa de 55 é extremamente importante, porque você pode detectar, aproveitar agora que a gente ainda é produtivo. Né? Se a gente detectar que eu tenho um problema para daqui a 20 anos, se eu estou com 55, poxa, eu vou esperar estar com 75 anos para depois resolver o problema? Lá na frente você não vai conseguir. Então eu vou começar a resolver o problema agora com 55. Mudar padrão de vida, trabalhar mais, ou de me desimobilizar. Então, assim, alinhar, de novo, eu estou cruzando o Atlântico. Poxa, a comida, eu gastei mais comida do que eu imaginava, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado. Poxa, o que eu faço? Você tem tempo. A vantagem é que quando você está planejado, você tem tempo para resolver o problema. A gente não pode esperar o problema chegar para resolver. Que aí você... O tempo tá contra, acabou, né? O tempo, aí você vai fazer besteira. Olha, Fê, quero te agradecer demais. Já passou 1 hora aqui que a gente tá conversando. E a conversa é muito rápida. Eu ainda tinha aqui outros temas pra gente tratar, mas... a gente pode marcar de novo. Você tá aqui com a gente no TC, eu acho que vai ser muito legal. Agora, para quem ouviu e eventualmente fala assim, puxa, eu queria, sei lá, conversar mais com o Fefo, queria entender mais sobre o Multifamily Office do TC, quero entender mais sobre esses conceitos. O caminho para encontrar aqui tudo isso que você ofereceu pra gente nessa conversa, qual que é, Fefo? É o comercial do TC? Fala o comercial do TC te encaminha. E a gente bate um papo. Então pronto, ó, o comercial do TC, quem já acessa a nossa plataforma, já está acostumado, tem todos os caminhos dentro de tc.com.br ou pelo nosso aplicativo. E você, evidentemente, pode assistir essa conversa de novo quantas vezes quiser, mandar para quem você acha que é importante, aí na sua família, seus amigos, ouvirem, né, para eles ouvirem esse tipo de conceito aqui que é muito, muito legal, patrimônio.
Patrimônio também exige algumas coisas da gente, né? Não tem a Se definição. a gente não fizer a nossa lição de casa, ele não faz a dele. Faz a sua parte que ele faz a dele também. É isso aí. Ô Fefo, muito obrigado. Eu que Espero agradeço que a a conversa oportunidade. para você tenha sido tão legal como foi para nós. Obrigado. Valeu, agradecimento final e sempre mais especial é para você aí, construtor e construtora de patrimônio, vamos juntos nessa. Muito obrigado por hoje, foi muito bacana. Para você que ficou com a gente nessa reta final e ainda não deixou o seu like, ajude a gente a construir um patrimônio de likes aqui no YouTube, pessoal. Clica no joinha e se inscreve no canal oficial do TC. Estamos quase batendo 270 mil inscritos aqui no YouTube. E para a galera que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, muito obrigado também por mais uma. Peço que você avalie esse podcast com 5 estrelas. Na semana que vem, o Mover Voices está de volta com uma nova conversa. Muito, mas muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tchau.